acerca da disciplina cristã. Veja que nós estamos vivendo um tempo que já foi profetizado, os tempos difíceis. E o Senhor Jesus também já havia anunciado que os escândalos seriam inevitáveis. E o que nós temos visto, uma avalanche de escândalo no meio da comunidade cristã. Veja que isso não é novo. E o apóstolo Paulo nos ensina como devemos tratar esses escândalos quando surgirem no meio do povo de Deus. E deixando claro que a questão aqui não é tão somente escandalizar, mas nós vamos ver que isso pode ser uma das armas que o inimigo tem usado, destruidora no meio do povo de Deus, que é não só gerar o escândalo, como deixar a situação no meio do povo de Deus sem correção e sem disciplina, como que fosse algo normal no meio do povo de Deus. Veja que a carta aos Coríntios, no capítulo 5, nós vemos aqui Paulo mostrando para nós um escândalo que havia acontecido com a igreja em Corinto e como a liderança devia ou deve agir quando isso acontecer. Veja o que é interessante aqui, porque essa situação é semelhante ao que se vê em nossos dias. Esse cidadão que havia cometido um escândalo gigantesco no meio da igreja e vivia como se fosse algo normal que havia feito, que ele estava sem disciplina e sem correção. E lembrando que os escândalos são inevitáveis, a questão é se há arrependimento, porque com arrependimento há misericórdia e a graça. E devemos sim estender as mãos para aquele que chega com um coração quebrantado, arrependido, precisa de ajuda. Mas a questão aqui é que esse cidadão estava levando como se fosse algo normal e não havia uma disciplina da liderança para tal situação. E Paulo escreve no capítulo 5, ele é direto, no versículo 11 ele diz, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ele diz, com tal, nem ainda comais. E o versículo 13, o último, diz, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Veja que essa filosofia maligna que nós não podemos julgar ninguém, já existia nessa época. Por isso que Paulo diz, os de fora quem julga é Deus, mas aqui dentro ele dizendo, somos nós, tira o iníquo do meio do povo, senão vai